Bom, pessoal, aconteceu. O São Paulo é pela primeira vez na história campeão da Copa do Brasil e o Flamengo é um bando dentro de campo. Meu Deus do céu, vamos comentar sobre isso aqui, porque assim, pra você que não sabe, não, eu não torço pro time, eu torço pro Vasco, mas vou tentar fazer uma análise aqui, sendo justo e sem clubismo. E vamos falar do São Paulo também. Vê aí se você concorda com o que eu vou dizer. Meu Deus do céu. É o seguinte, começando aqui comentando por escalações, o do São Paulo não tem nada que a gente precisa falar aqui. É a mesma coisa que jogou na semana passada. E aí é aquilo, time que tá ganhando, você não mexe. Tudo bem, agora no Flamengo tiveram mudanças e mudanças que deram certo. Eu quero saber a sua opinião, porque primeiro, nesse time escalado em campo, a gente tem o Rossi, que entrou hoje pra jogar no lugar do Matheus Cunha, que tinha falhado, e algumas pessoas acharam que o Rossi também falhou hoje. A gente vai falar disso. Além dele, a volta da Arrascaeta, que foi meio que forçado a entrar, mesmo não estando 100%, a Arrascaeta tinha se lesionado, voltou hoje, estava mais ou menos ainda, mas o pessoal acreditava que ele é tão bom que mesmo sem uma perna conseguiria render mais. E assim, uma coisa que chama atenção é que pra Rossi e principalmente a Arrascaeta ter entrado, alguém deve ter saído. E aí a gente tem o primeiro comentário, talvez um pouco mais importante aqui, que é colocar o Gabigol no banco. Você, torcedor flamenguista, ou então até você que torce pra outro time aí, você pode ter sua opinião e tal. Eu acho sempre o seguinte: o Gabigol tá numa fase muito bosta. Dito isso, em final eu acho que é meio loucura deixar ele no banco. Se bem que assim, entrou depois também e não fez grandes coisas. Eu acho que hoje o problema do Flamengo é tão grande que jogador sozinho não resolve. Mesmo que seja ele um cara que normalmente é iluminado em final. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, como é que começa isso aqui? Começa com uma festa maravilhosa da torcida do São Paulo. Morumbi hoje com 63 mil pessoas. Assim, impressionante. Uma festa incrível. Uma torcida que é gigantesca, que nunca tinha comemorado um título de Copa do Brasil, porém, a festa da CBF... Isso aqui chega ao absurdo, tá ligado? Uma festinha bem mequetrefe, bem ruim. Acho legal que a final da Copa do Brasil tenha mudado pra acontecer igual aconteceu dessa vez, domingo, de tarde e tal. É um horário melhor pra gente acompanhar, é um horário mais nobre, dá mais audiência. Eu gosto, se você não gosta, comenta aqui, eu gosto. Agora, que o espetáculo em si fica um pouco mais feio, meu Deus do céu, isso aqui é uma bagunça, isso aqui é um carnaval da Shopee, tá ligado? Dito isso, vamos começar a falar de jogo, porque assim, no jogo de ida, todo mundo viu que o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, não jogou nada. Era a cara do Sampaoli. Era um Flamengo ruim, que não ameaçava, que não tinha alma, corpo, sangue, parecia que tava todo mundo ali contra a própria vontade. Mas dessa vez não. Hoje, com menos de um minuto, o Flamengo já deu uma boa chance com o Pedro no ataque. Pedro, que foi preferido ao invés do Gabigol. O Pedro chega aqui e o Rafael já faz uma boa defesa, a bola rebate de novo no Pedro e sai. Foi gol, não foi gol, mas mostrava que o Flamengo tava mais disposto, tá ligado? Tava mais afim de jogo. Depois, acontece este lance do Gerson, ainda no primeiro tempo, que mostrava mais uma vez, e me colocava medo como torcedor do Vasco, que o Flamengo tava no jogo e queria jogar. Pelo menos era a impressão que eu tinha. O São Paulo, obviamente, muito afim de ser campeão, tem todos os fatores aí que a gente sabe, porém, aparentemente assustado nesse começo. E aqui o Gerson, que eu ontem critiquei a convocação dele para a seleção, para ser justo, hoje jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo, o time do Flamengo morreu. Enfim, aqui acontece um lance absurdo, porque assim, o Ayrton Lucas dá um passe à la Modric, o Gerson vem, o Beraldo marca, ele corta o Beraldo, e aí tem a defesa do Rafael, que eu até separei a foto aqui, uma defesa gigantesca. O goleiro Rafael talvez não seja lá o mais falado, mais lembrado, mas hoje, para a torcida do São Paulo, ele talvez seja um cara que, assim, vai ser o mais lembrado pós-Rogério Ceni. Positivamente falando. É um título grande, é um título inédito, não é um cara tão badalado, mas que foi muito importante em lances que talvez não sejam tão lembrados por todo mundo, mas pro verdadeiro torcedor vai estar lá. Aqui, o Gerson fez uma coisa que tem que ser valorizada. Ele tirou o Beraldo como se não fosse nada. O Beraldo, esse carinha aqui, ó, que eu até pedi o nome dele na convocação ontem, apesar de ser bem novo, o Beraldo é absurdo de zagueiro, é um cara muito bom, de altíssima qualidade, um zagueiro que, se continuar jogando do jeito que tá jogando, não foi convocado ontem, mas vai ser no futuro, se continuar. Mas nesse lance específico, o Gerson consegue tirar ele de um jeito absurdo. O passe do Ayrton Lucas não é pouca coisa. O Flamengo, ao meu ver, começava muito bem o primeiro tempo, colocando medo no torcedor que tava zicando o Flamengo e, assim, esperança no flamenguista. Só que, o que a gente tem depois? Tem a chance do Wellington Rato, porque, assim, o primeiro tempo, a primeira parte do primeiro tempo era muito Flamengo. Só que depois, a segunda parte ainda do primeiro tempo,
tempo, o time do Morumbi começa a crescer. E primeiro a gente tem aqui um chute de fora da área que passa perto do Wellington Rato. Eu, nesse momento, vou deixar na foto dele aqui, eu estranhei um pouco a passividade do elenco da zaga do Flamengo. Porque assim, o Wellington Rato, pra quem não lembra, chegou a fazer um gol de um chute muito parecido a esse contra o Corinthians nessa mesma Copa do Brasil. E parece que os jogadores do Flamengo meio que, sei lá, não estudaram o cara e deixaram ele chutar como se nada, sendo que ele já tem um histórico de levar perigo por aí. Enfim, o Flamengo ali começou a se desconectar da metade do primeiro tempo pra frente. Foi um momento de crescimento do São Paulo. Depois tem esse lance que é absurdo. Um cruzamento que vem na área, a bola vai pro alto, o Lucas vira uma bicicleta e quase faz um gol simplesmente monstruoso. Assim, se o cara faz um gol numa final que nunca conseguiu um título e faz um gol de bicicleta, é papo de torcedor infartar de alegria, tá ligado? Mas ficou só no quase. Aqui o que a gente tem, como eu tava falando, a primeira parte do primeiro tempo, pra mim, é totalmente do Flamengo. A segunda parte, o São Paulo cresce e cresce de forma bem considerável. Só que assim, nesse momento aqui, ficou só no quase. E quase não é gol. E quem não faz, toma. O Bruno Henrique, num lance que a gente já vai ver, mas que é bem cagado, faz o gol. Importa ser cagado ou não? Não, o que importa é que é gol. E falando em gol, tá aqui o lance. O Pedro rola pra frente, o Pulgar chuta, a bola bate e volta na pura sorte pro Bruno Henrique. Ele que provavelmente foi o maior reforço do Flamengo nessa temporada. Tal qual o São Paulo trouxe de volta o Lucas, o Flamengo teve de volta o Bruno Henrique. O São Paulo teve que comprar de fora, o Flamengo apenas puxou de uma lesão, teve a recuperação. Ele que lá naquele comecinho, quando voltou a jogar depois da lesão, estava muito fraco, mas agora já é um jogador bem diferente, é um jogador muito bom, mas que assim, como o todo do Flamengo, na minha opinião, foi muito prejudicado pelo trabalho horroroso do Sampaoli. O Sampaoli é o único culpado por essa fase horrorosa do Flamengo? Não, e eu vou falar a minha opinião daqui a pouco, fica aqui comigo. Mas enfim, gol aqui do Bruno Henrique, um gol muito importante, empatava o placar, a coisa no agregado ficava igual, só que o São Paulo ainda estava em casa. E em casa, o São Paulo com a torcida é muito grande e o Rodrigo Nestor foi enorme. É o jogador mais craque do mundo? Não, mas hoje foi simplesmente gigantesco. E também não ser o jogador mais craque do mundo não quer dizer que eu ache ele ruim, tá? Beleza. Enfim, aqui o lance, porque aqui tem polêmica. Afasta o goleiro Rossi, o Nestor de primeira pega um chutaço a la Pavar na final da Copa do Mundo e aqui comemora o Nestor, um gol muito importante. O que a gente precisa falar nisso? Primeiro, que chutaço. Impressionante. Como que deve ser bom pra torcida e pro próprio jogador em si, a sensação de cair a ficha de caralho, eu empatei esse jogo na final. Assim, um chute de rara felicidade que ele conseguiu ser feliz. Um chute, como eu disse, a la Pavar da França. Lembra, lateral branquinho na Copa do Mundo de 2018? A la Pavar. Agora, o Rossi falhou ou não? Aqui a gente tem até um meme, porque a torcida do Flamengo começou a reclamar. Houve quem falou que a falha do Rossi hoje foi pior do que a do Matheus Cunha no jogo de ida. Minha opinião? Não é pior não. Na minha opinião, eu não sei nem se foi falha. E aí eu quero que você, flamenguista ou não flamenguista, comenta aqui, mas comenta numa boa, sem zoar, tá ligado? Falhou ele ou não? Na minha opinião, se foi falha, eu acho que não foi, mas se foi, não foi pior do que a do Matheus Cunha no jogo passado. Comenta aqui a sua opinião. Dando sequência, rapaziada, a gente tem o quê? Logo depois disso, o final do primeiro tempo. 1-1, o jogo obviamente voltava a ficar na mão do São Paulo, o Flamengo teve pouquíssimos minutos de vantagem e aproveitando a deixa da foto do Gerson aqui, torcedor flamenguista, o momento não é bom pra vocês, né? Mas enfim, assim, eu acho que apesar das críticas pela convocação ontem, hoje no primeiro tempo, na minha opinião, o Gerson foi o melhor jogador do Flamengo. E aí eu quero saber se você concorda ou não. Agora, isso é o suficiente para ganhar o campeonato? Não, porque agora a gente vai para um segundo tempo e no segundo tempo a gente tem finalmente o Gabigol vindo para campo e não conseguindo mudar muita coisa. Até porque o trabalho é muito fraco. O trabalho do time como um todo parece que é mal treinado. O Flamengo, sei lá, com 20 minutos de segundo tempo parecia estar totalmente esgotado. Parecia que tinha jogado, sei lá, 3 jogos direto. Era um time muito cansado. O pessoal que vinha de fora já entrava aparentemente cansado. Enfim, parecia não ter técnica, tática, treino, parecia não ter nada. Eu não falo isso, na moralzinha, de todo coração, não falo só pra zoar o time. Até porque nem tem motivo pra zoar. É simplesmente uma constatação. O Flamengo não é hoje o que foi nos últimos anos. Enfim, entrou o Gabigol, depois tem uma chance relativamente importante com o Arrascaeta, que ele desvia uma bola e passa pelo lado direito do goleiro Rafael do São Paulo. E aí, na sequência, a gente tem isso aqui. A chance
do Lucas, tocando pro Luciano pra matar o jogo, ele chuta pra fora uma chance importantíssima, pediu pênalti. Sinceramente, não sei se foi, se não foi. O que eu sei é o seguinte, o camisa 7 aqui entra mais uma vez pra história do São Paulo. Que jogador acima do nível médio é o Lucas. Isso é eu segurando pra não chamar de craque, tá ligado? O Lucas é muito diferente pro nível brasileiro. O São Paulo contratou Rames, contratou Lucas. Assim, eu acho que, vamos parar de viralatismo, o Lucas é muito mais jogador. O Rames teve todo aquele momento de Copa de 2014 e talvez daqui ou ali pra frente ele venha fazer um golaço e aí a gente pode voltar nesse meu vídeo aqui e parecer que eu errei no comentário. Mas assim, no geral, o Lucas tá muito acima dele e o impacto da contratação do Lucas é muito maior. Contratação entre aspas, né? É praticamente um empréstimo. Enfim, e o Luciano tinha a chance de virar ídolo de fato no São Paulo, porque o torcedor São Paulino comenta aqui, eu acho que vocês vão concordar. Tipo assim, o Luciano já tá ali, na beirinha pra virar um ídolo, faltava um título, o título não falta mais, mas esse gol era pra fechar. Acabou não conseguindo. E agora, voltando a falar de Flamengo, o que a gente tem é esse último lance, um cruzamento na área, o Pulgar pega, chuta, joga pra fora e acabou. E aqui agora eu quero conversar com todo mundo, mas principalmente com o torcedor flamenguista. A culpa é do Sampaoli, o trabalho dele é ruim, assim como o trabalho do Vitor Pereira é ruim. Agora, sabe qual trabalho era bom? O trabalho do atual técnico do São Paulo, que foi demitido pelo próprio Flamengo, pela diretoria. E aqui eu acho que assim, sim, tem culpa, porque trabalha ruim, trabalha ruim nem é uma colocação certa, trabalha mal. Agora, e a diretoria? Pra mim, é a principal culpada. A diretoria do Flamengo ainda vivendo um sonho de ter um segundo Jorge Jesus, vai depois de um ano que ganha Copa do Brasil e Libertadores, demite sem muita explicação o Dorival Júnior, e aí vem quem? Vem o Vitor Pereira e tem o pior aproveitamento, e depois, não satisfeito, vai lá e contrata outro gringo que nunca ganhou grandes coisas, que é o caso do Sampaoli, mantém ele além da conta. Dava pra ter demitido o Sampaoli quando teve a briga com Pedro e auxiliar, que não sei o que, a diretoria manteve, a própria diretoria, principalmente o Marcos Braz, se mete em polêmica. Enfim, torcedor flamenguista, é um ano perdido. É sim o pior ano depois de 2019. Claro, se você olhar num todo, o Flamengo já teve anos piores que esse mais atrás. Mas desde 2019, o auge que foi ali com o Jorge Jesus, este é o pior ano. O que sobra pro Flamengo agora é garantir a vaga na Libertadores via Brasileirão. Um ano perdido, um trabalho mal feito e uma diretoria que não sabe para onde vai. Enfim, esse é o meu comentário desse vídeo hoje. Parabéns ao São Paulo, multicampeão. E agora mais um título na galeria. Se você quiser conversar mais sobre esse vídeo, link aqui na descrição. Estou ao vivo agora na Twitch. Já chega lá falando, vim pelo YouTube. Vamos conversar lá, demorou? Tô esperando você na Twitch.